O trânsito em Taubaté está uma bagunça. Nem o poder público respeita as normas. O próprio secretário municipal admite deficiências na fiscalização pela falta de agentes de trânsito. Agentes não são 12, não são 8, são 12. Mas com 12 agentes, com férias, licença, você acaba trabalhando com 8, 9. 8, 9 você não toma conta de um bairro. Além da falta de fiscalização, obras mal executadas prejudicam o trânsito. Esse viaduto no bairro São Pedro, por exemplo, teve as medidas reduzidas. Ele deveria ter no mínimo 7 metros de largura, mas, após reformas, ficou com 6 metros e 23 centímetros. O problema do trânsito aqui em Taubaté é que, nos últimos anos, não houve nenhum planejamento, né? O número de veículos, a frota aumentou substancialmente e a prefeitura não tomou nenhum cuidado em redimensionar as vias para absorver esse aumento do fluxo viário. Para o secretário de Trânsito, Taubaté deve seguir o exemplo de São José dos Campos, que na década de 70 elaborou um plano viário válido até 2025. Ele também defende alternativas para manter o centro da cidade preservado. Aqui em Taubaté, na minha opinião, tem que ser feito isso. Tem que reunir o pessoal, os técnicos, né, ouvir a população, ouvir a comunidade, fazer audiências públicas para você ficar realmente em cima de um projeto básico, né? É um projeto básico, um plano viário, projetando Taubaté pelo menos para os próximos 30 anos. Então você tem que preservar o centro, preservar a cultura, fazer um centro histórico na cidade, muito bem revitalizado, reurbanizado o centro e começar a mexer no trânsito ao redor do centro histórico, buscando alternativas, tipo Marrocos, atrás do shopping, aquelas grandes avenidas lá para você buscar essas alternativas para dar fluidez ao tráfego. Agora, hoje, por exemplo, qual é a realidade hoje física de Taubaté? Taubaté hoje cabe exatamente, entre aspas, 75 mil carros. Nós temos uma frota de 180 mil, onde a gente vai colocar mais 110 mil carros. Então, por isso que chega no horário de pico, de manhã, na hora do almoço, depois das 4 da tarde, você não consegue ter mobilidade urbana em Taubaté. A solução para o trânsito de Taubaté deverá ser tirada da cartola pelo próximo prefeito. E qual medida mais urgente para melhorar o trânsito? Eu precisaria de uma varinha mágica aqui em Taubaté. Trânsito é um grande desafio para a administração de Taubaté. A cidade hoje é cortada pela estrada de ferro e pela Dutra. Essa transposição desses dois obstáculos tem que ser resolvida adequadamente. As marginais da Dutra têm que ser revitalizadas e é preciso fazer um anel que contorne o centro da cidade de modo a evitar o máximo possível o uso das ruas estreitas no centro da cidade. O transporte coletivo tem que ser melhorado. Bom transporte coletivo evita o uso de automóvel no centro da cidade. Esses pontos vão ser tratados com muito carinho pela nossa administração. Temos para o projeto retirar também a linha férrea, fazendo a sua transposição para outro lugar, dando possibilidade à construção de uma avenida, já prevendo um VLT. Essa é a ideia básica, mais detalhes no nosso site. Organizar o trânsito é melhorar a vida das pessoas. Este também é o meu desafio. Hoje, 60% da população tem carro. São mais de 167 mil veículos nas ruas da cidade. Por isso, a primeira medida é implementar o bilhete único, que vai tornar o nosso transporte público em uma opção melhor e mais barata. Isto é, durante 2 horas você pode usar o mesmo bilhete em toda a cidade. E o melhor, sem pagar nada a mais por isto. Isto significa praticidade e uma economia de até 50% em trajetos em que o cidadão precisa fazer apenas uma baldeação. Repensar o itinerário para melhorar a rapidez no trânsito é também o nosso compromisso. Além disso, vamos construir 2 terminais, um na parte alta e outro na parte baixa da cidade. Vamos reformar viadutos, túneis e melhorar as marginais da Dutra. Algumas dessas ações serão cobradas da nova Dutra. E, claro, a acessibilidade também será respeitada em meu governo, com calçadas pavimentadas e ônibus adaptados. Juntos vamos colocar o trânsito de nossa cidade no caminho do bem. Nos últimos anos,
o Brasil cresceu distribuindo renda para a população. Taubaté não ficou fora desse crescimento, mas não houve planejamento, como por exemplo o problema do trânsito que nós vivenciamos hoje. No meu governo, nós vamos resolver o problema do trânsito, retirando a linha férrea, também modernizando os acessos da Via Dutra para a nossa cidade e, além disso, com a retirada da linha férrea, vamos fazer importantes anéis viários para o povo de Taubaté, facilitando o escoamento da nossa produção, facilitando o transporte coletivo, facilitando a vida do povo taubatiano para ir ao seu trabalho e dar esse grande salto de qualidade na modernização do nosso trânsito. Tudo isso com parceria do governo federal, com investimento do PAC, através do governo da presidenta Dilma. Para o caos no trânsito que vivemos aqui em Taubaté, o pessoal pretende mudar as matrizes de transporte e investir num transporte público de verdade, investindo também em ciclovias, um transporte público que deve ser público mesmo, rumo à tarifa zero, em que o ônibus no primeiro ano de mandato pretendemos colocar a R$1 a passagem. É possível sim, inclusive se uma van consegue ter lucro carregando 18, 20 passageiros, um ônibus não conseguiria ter lucro com R$1 carregando 70, 80 passageiros? Então é possível, muitos querem não acreditar porque são financiados pela empresa ABC, que está há muito tempo nessa cidade e sempre financiou esses políticos, esses carreiristas que são amarrados com essas empresas que financiam suas campanhas. Na área de transporte, nós precisamos organizar itinerários, linhas e horários e integrar de fato a concessionária de ônibus com os permissionários do TCTAL. Além disso, implementar uma bilhetagem eletrônica para todo o sistema, cujo gestor é a Prefeitura. O passe integração com um tempo definido, pré-definido, para que o passageiro possa, com uma única passagem, utilizar o sistema de transporte durante um determinado período de tempo é fundamental também. Além disso, criar linhas centro-bairro, bairro-centro menores, mais rápidas, mais ágeis e linhas circulares na região central da cidade. Há também uma demanda para linhas bairro-bairro, são linhas que não passariam pelo centro da cidade, mas que fariam, de acordo com o estudo de demanda de passageiros, um itinerário de bairro a bairro. Essas são medidas importantes porque Taubaté tem um centro muito estreito e que já está confinado. Então essas medidas trariam o transporte público mais agilidade e mais mobilidade.